Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Astral em Movimento. Hoje nós vamos falar sobre a Era de Aquário. Essa era tão misteriosa que todo mundo fica esperando como se fosse um filme que vai acontecer no mundo, né? Como se fosse um evento que tem data marcada, que assim, para participar precisa de convite, né? Como se fosse um contexto místico, utópico, que só vai acontecer no mundo do esoterismo, da astrologia, só alguns privilegiados vão ter acesso, tem gente que propaga muito isso, né? Não é nada disso, tá? E aqui, nesse vídeo, eu espero lançar uma luz mais clara sobre o que significa a Era de Aquário. Vamos lá. Muitas pessoas me perguntam, perguntas que aumentam conforme esses eventos catabólicos do mundo aumentam, né? Como se eu fosse a dona dessa resposta, que também não é verdade. Quando que vai começar a Era de Aquário? Então, todas as tentativas de tentar responder e compreender o significado dessa mudança de era, né, de uma mudança de era, de uma maneira linear, sempre vai ser insuficiente, superficial, inexato, porque a sua concepção não é algo que se aplica à linearidade, mas algo que vai se formando numa construção gradual, mas assim, inexorável, certo? Então vamos começar compreendendo que nós estamos na era de peixes, que é uma ficha que caiu muito pouco nesses últimos 2000 anos, né, infelizmente. E porque esses valores, eles são os valores da era de peixes, né? Então, as pessoas serem mais complacentes, mais compassivas, mais amorosas, são valores muito mais pregados, né, nos discursos, idealizados de uma maneira não muito consistente do que praticados de verdade. Ainda, na verdade é que ainda nós nos encontramos muito presos na era de Áries. Então basta ver os poderes da Terra, né? A forma como eles se relacionam com o mundo para confirmar isso. E ainda mais, nós ainda estamos arrastando resíduos, né, negativos da era de Touro, da era de Gêmeos, através de uma relação material negativa, abusiva, a padronização cada vez mais deformada da beleza, essa é a verdade, e os conflitos, né, de comunicação, de relacionamento. Tudo isso são resíduos da era de Touro e da era de Gêmeos que ainda não vencemos. Então, a era de Áries, né, que ela tem essas características da força, da violência, nós ainda estamos sendo governados por ela em grande dose, certo? Mas agora, com a era de Aquário, todas essas relações, elas sofrem um comando diferente de energia. Porque mesmo que tem resíduos de outras eras, a era atual, ela sempre vai comportar de alguma forma. Então, Aquário é mais difícil dele comportar tudo isso, por isso que a gente tem uma preocupação maior, né, com o efeito energético abrupto dessa era, porque ele comanda a energia do caos. O caos assim, ele é tão necessário. Vamos pensar no caos da explosão do universo, o caos que trouxeram os asteroides que bateram aqui na Terra, que performaram a nossa natureza, também trouxeram os elementos da vida para a formação do ser humano, por exemplo, né? Componentes fundamentais. Vamos pensar em Aquário no caos das revoluções, né? Aquelas revoluções que transformaram o avanço da nossa civilização. E todos os eventos que vamos dizer assim, na nossa vida microcósmica dentro de tudo isso, aqueles eventos que nos levam a abandonar as limitações, crenças, para encontrar aquilo que significa progresso. Isso é Urano. Então, seja individual, coletivo, até cosmicamente, né, no cosmo, ainda mais como nós vemos explosões, choques, né, de estrelas, de galáxias, né? Então, Urano é essa energia, ele vem na ação catabólica e aquela força que vira todas as estruturas de pernas para o ar, né? Então, a era de Aquário, ela não está no ano que vem ou no outro, ela não está num lugar que a gente tem que conhecer logo ali na esquina. A era de Aquário, ela já está aqui faz tempo.
A questão com a era de Aquário é se você está vendo e vivendo isso na sua vida. E de que forma você está fazendo isso? Como? Então, vai sim haver um aumento dessa percepção na vida das pessoas, dessa escolha, até quando não vai ter outra alternativa a não ser a entrega. Vejam só, há uns 200 anos aproximadamente, Urano, né, que é o regente de Aquário, ele vem enviando para a Terra agentes transformadores, né, na forma de pessoas, né, que deixam ensinamentos, exemplos, que reverberam nas nossas vidas até hoje. Então, Urano e Aquário é aquela energia que ilumina a mente dos gênios, né, dos escritores, dos cientistas, que manifestou toda a tecnologia que nós temos acesso até hoje, que nós vivemos. Infelizmente, muitas pessoas vivem e se perdem dentro dela, a gente vai falar muito disso. Então, a percepção aquariana, ela é muito poderosa. Ela tanto ilumina a genialidade quanto a loucura. Então, aqui que nós temos que ter um certo cuidado. Vejam, por exemplo, o que está acontecendo aí nos fenômenos, né, do bebê reborn, certas relações com o chat GPT. Então, a culpa não é do boneco, não é da inteligência artificial, a anomalia não está ali, certo? Mas na desconexão da mente humana que vem sendo tomada por uma abstração dessa loucura. E em passos acelerados, a gente só vê crescer. Então devemos ter muito cuidado com as energias aquarianas, ainda mais nesse período netuniano que eu venho falando muito. Netuno está lá com Saturno na faixa zodiacal, né? Então ele intensifica cada vez mais a desconexão com a mente lógica, com a realidade. Então a mente do ser humano ela é muito frágil. Então corremos um sério risco com isso. Então se faz urgente buscar o quê? Mais equilíbrio. Então nesse processo, olha, a meditação, buscar um conhecimento mais elevado, aquela sabedoria mais atemporal através da filosofia, porque luz não é algo que vai surgir. A luz é aquilo que sempre esteve aqui, mas o que acontece? Ela vem sendo soterrada cada vez mais. Então, Aquário, gente, a revolução de Aquário não é a perda da memória, das raízes do ser humano. Não, mas o esvaziamento que o ser humano cai quando ele perde esses princípios, quando eles são desconsiderados. Então, toda vez que o homem se perde da sua história, das suas raízes, ele decai num abismo de escuridão. Vejam o que aconteceu na Idade Média, certo? Conhecimento é luz. A ausência dele é escuridão, certo? Como define muito bem os indianos, né? Há 5.000 anos, o que eles escrevem? Quem é o mal? É o inimigo do conhecimento. Então, luz está em conhecimento, escuridão está na falta dele. Então, nós precisamos de bases para permanecermos fortes, podermos reconstruir a nós mesmos, a nossa vida, nesse mundo novo que é muito volátil. Então, na era de Aquário, nós nos encontramos em estados diferentes. Essa é uma questão, que nós temos que conviver com 3 pontos. O quê? O passado, o presente e o futuro. Então, esses 3 movimentos, eles são unidos de uma forma que a gente tem que aprender a conhecer e lidar com eles. Então, o passado ele sempre carrega energias que nós precisamos preservar, energias que nós precisamos desligar para transmutar. Então, o que nós preservamos? Aquilo que foi conquistado. Conquista é definido por coisas positivas que você recebeu, que você aprendeu. Tudo isso é imutável, ninguém vai tirar isso de você. Mas a gente tem que se desligar da parte, qual é a parte negativa desse passado? Apegos, conceitos e preconceitos, impulsos automatizados. Eu sempre faço desse jeito mesmo, sempre reajo dessa maneira. E de uma maneira negativa que fere você, o seu entorno. Então, transmutar é fazer a união dessa energia, certo? Capturar e permanecer com aquilo que foi positivo, desapegar daquilo que é negativo.
Então, o presente, a energia do presente, ela carrega o quê? O que é que a gente está vivendo com muita intensidade aqui? A verdade e a ilusão. E mais do que tudo, né? A capacidade emocional que muitas pessoas não têm de confrontar esses dois aspectos. O futuro, ele está numa cortina de possibilidades, certo? Então, essa cortina de possibilidades, você só pode ver ela com clareza, de uma maneira positiva, na medida em que é bem sucedido em trabalhar a energia do passado e do presente. Então, vamos deixar um pouco mais claro, certo? A Era de Aquário, ela apresenta um quadro novo. Não um novo desconhecido, né? Mas um novo que já existia, mas era ignorado, não priorizado ou apenas idealizado. Então, qual o futuro do ser humano na Era de Aquário? Na Era de Aquário, ele é um ser único, original, disruptivo, não comparável, mas ainda assim unido a todos os outros seres. Então, ele é aquele que forma a sua própria mentalidade, sem depender dos outros, né? Mas ele congrega com as outras pessoas mesmo assim. Ele compreende as mudanças como necessidades, não como riscos à sua estabilidade, certo? Ele sai desse conformismo. Então, encontrar esse ser dentro de você não é algo novo, é um ser que sempre esteve lá, mas você não dava voz para ele por conta de outros condicionamentos, certo? Então, assim, é um ser sufocado, a gente precisa libertar a Era de Aquário, certo? Não é uma roupa nova que você veste, não é uma entidade que você recebe, você simplesmente vai sendo cada vez mais ser humano na Terra, vendo essa qualidade, tá? E você perdendo esses condicionamentos do passado e se ligando melhor com o presente, como eu falei há pouco, você consegue trazer essa luz. Então, no passado, para exemplificar um pouco melhor, o que precisa ser preservado para chegar nesse aspecto de Aquário é a coragem, entusiasmo, coisas que nós positivas que nós trouxemos da era de Áries, né? A energia vital. Então, o que nós temos que perder, né? São os falsos apegos para desligar a raiva, a agressividade, a violência, certo? O egoísmo e a crueldade, que são coisas aí residuais da era de Touro, né? Para transmutar com força essa energia para chegar à era de Aquário. Porque a Era de Aquário, essas energias em desalinho, elas vão meio que implodir. Então, Aquário, ele trabalha, vamos dizer assim, a grande ferramenta da natureza dele contra o mal é a loucura. E assim, a gente não pode ficar à mercê disso de uma maneira constante, a gente tem que tomar medidas, né? Vocês veem o que está acontecendo no mundo, né? Então, o que está distópico ali é a relevância que a loucura tomou dentro da nossa sociedade. Então, para chegar no presente, por exemplo, essa energia com essa energia de passado ajustada, aí aquela relação do presente com a verdade, com a ilusão, você consegue trabalhar ela de uma maneira melhor. Por quê? O seu emocional vai estar com mais equilíbrio para ver isso, certo? Porque a verdade, né? A verdade, vamos dizer assim, como duplicando essa palavra, né? Para sermos capazes de ver a verdade e a mentira, é o equilíbrio emocional. Então, muitas vezes as pessoas não têm, então elas escolhem e se manifestam, passam a acreditar numa mentira, e isso vai se tornando uma loucura, porque não tem capacidade de confrontar a verdade. Então, no presente, com o emocional em equilíbrio, você vai vendo a primeira verdade, quem você é realmente, certo? Sem todos os protótipos que foram criados pelas manipulações da sua própria mente. Então, daí, nós podemos viver e sobreviver nessa nova era, cada vez mais frágil no sentido material, né? Porque tem essa realidade. A era de Aquário, ela fragiliza muito o mundo material. Por quê? A gente precisa entender que os nossos corpos, eles têm uma memória espiritual de manifestação. É como se nós fôssemos um conjunto de manifestação sagrada, que fica muito sensível com a era de Aquário. Então, essa energia primordial que forma o nosso corpo, ela tem que ser respeitada.
Então a gente tem que parar de tratar o nosso corpo como se fosse uma máquina. Ele só está ali para atender a sua necessidade estética. Então vou malhar na hora que eu quero, comer o que eu quero. Então assim, veja só, a gente tem que parar não só de tratar o nosso corpo como máquina, mas as máquinas como vida. Veja essa inversão. É uma loucura que nós estamos vivendo com essa desconexão. Porque enquanto nós temos dentro do nosso corpo bilhões de formas de vida dentro de nós, tudo que está dentro do nosso corpo está vivo. E nós buscamos vida, falo nós no conceito geral, estamos buscando vida aonde? E sentido aonde? Nas máquinas, nos objetos. Então, assim, aquele boneco tem que representar algo, uma vida para mim. Aquela IA tem que representar alguma coisa para mim. Enquanto a conexão com o próprio corpo, que é vivo, ela não tem, certo? Então, deformamos a vida para atender o que não tem vida. Temos que parar com isso. Já tem gente fazendo terapia com IA, namorando com IA, e eu estou acompanhando casos que estão dizendo receber entidades dentro da IA. Que loucura, né? Veja o ponto perigoso que nós estamos chegando. Então, querem ver algo realmente inovador para a Era de Aquário? Então, assim, o corpo vai ficar muito mais inteligente. Então, vamos dizer, uma pessoa na Era de Aquário chega no restaurante e pergunta para o estômago dela, para o intestino dela, o que ela acha do cardápio, o que ela deveria se alimentar, o que eles preferem, certo, que a pessoa coma. Será que eu devo comer isso, devo comer aquilo? Seria bom para nós, né? Isso sim é uma revolução aquariana. Porque isso pode parecer impossível, mas é mais possível você tirar algum tipo de sentido do que tem alguma vida do que o que não tem, certo? É muito melhor do que namorar uma IA, fazer uma terapia com uma IA. Então, para chegar a esse ponto, nós precisamos o quê? Derrubar a sombra. Qual é a sombra que nos desconecta de uma harmonia física melhor com o mundo da matéria? A sombra da gula, da falta de respeito com o mundo da matéria, certo? A gente tem que ter mais compaixão com a matéria, tem que ter respeito com aquilo que nós comemos, certo? E considerar toda a vida importante enquanto vida, não uma ilusão que decidem chamar de vida, certo? Então, qual é o próximo passo com isso? Na área da expressão e do conhecimento, ela ganha muito mais energia nas palavras, nos pensamentos, eles tomam uma força de comando muito grande. Então você determina e cumpre as suas afirmações. Você não fica lá falando como se aquela coisa, né, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, certo? Porque quando você para de mentir para você mesmo, você também não mente mais para o mundo, mas para ninguém. Então, na Era de Aquário, as palavras vão ser um bumerangue, certo? Que sai na direção do outro, tá, te atinge em seguida numa rapidez, de uma força assim impressionante. Isso é uma grande evolução, certo? Porque se nós observarmos bem, nós veremos que isso já acontece em muitos graus, né? Pode demorar um pouco mais, mas sempre assim, a palavra ela tem essa força, mas ela adquire uma coisa muito mais gigantesca, né, com a Era de Aquário. Mas assim, para que isso aconteça com força, nós temos que aprender o quê? O que é que tem que permanecer desse passado que nós precisamos nos apropriar e da conquista dele? Aprender a comunicação com amor, a sair dos conflitos, das discussões desgastantes, certo? Então, qual é o próximo passo? As relações familiares. As relações familiares, elas vão ser muito mais próximas, afetivas, realmente preocupadas as pessoas com o bem-estar umas das outras, né? Então, na Era de Aquário, a família é como se fosse assim um oásis, um lugar de acolhimento, de carinho, para que o nosso ser emocional se construa mais positivamente. Porque muito dessas desconexões que a gente está trabalhando aqui, elas nascem, né, se formam muito na falta de um ambiente emocional mais equilibrado, mais afetivo na criação familiar. Então, quando isso acontece de uma maneira positiva, aí ela se torna uma pessoa com uma possibilidade muito maior de se realizar. Então, para isso, a gente tem que se libertar do quê? Das relações familiares,
dramáticas, imaturas, ou de uma certa frieza de relações egoístas, né? Então, meu mundo é meu mundo, cuida do seu, depois que o filho cresce, sai de casa, já não dá atenção para os pais, ou vice-versa, né? Então, essa é uma característica da era de Aquário, uma característica mais evoluída. Para quê? Para que na esfera do amor, certo? Então, assim, o amor de relacionamentos, né? O amor da troca de dois seres humanos, ele também, com muito mais força, vai ser um reflexo direto dessa relação familiar melhor construída, né? Então, no amor, para que as pessoas abandonem o que elas têm que abandonar para chegar ali? Dramas infantis, certo? Cheios de exigências, de cobranças, o egoísmo, né? O narcisismo nos relacionamentos afetivos é o que mata as relações. Gente, então assim, a pessoa que não trabalhou a sua criança interior, quando ela chega na esfera dos relacionamentos, fica muito difícil de conviver com ela. Ela fica cobrando coisas, se sentindo diminuída ou não valorizada. É aquela criança dentro dela que fica ali exigindo todas essas coisas, certo? Porque para entrar numa era em que as almas se reconhecem nas ideias, nas palavras, né? A era de Aquário, ela valoriza muito mais a conexão mental do que simplesmente física. Então tem que ter um melhor equilíbrio ali. Para quê? Qual o próximo passo? O trabalho, né? O trabalho, que é a nossa vida, que é o valor que nós representamos dentro da sociedade. Então, as pessoas parem o quê? De se relacionar de uma maneira servil, né? Mais equânime, né? Então, não vendo o mundo material como um campeonato em si mesmo, né? Que ela se torna o competidor esgotado, né? Então, o que muitos chamam do burnout, né? Que está acontecendo demais. Então, na era de Aquário, o trabalho ele vem com uma enorme dose de amor, certo? Então, amor pelo que faz, amor pelos colegas, por si mesmo, principalmente pelo próprio propósito a que ele se dedica. Então, para isso, quais as sombras que a gente tem que derrotar, certo? Do medo servil, né? Aquela imagem muito vazia, narcísica, que vem sendo construída no mundo, que nós observamos demais nas redes sociais, certo? Porque os trabalhos, né, das pessoas, eles estão cada vez mais, isso vai aumentar, né, de maneiras até muito inovadoras, a maneira como eles se expõem dentro da tecnologia, certo? Então, a tecnologia, ela é esse mecanismo que tem uma série ainda de possibilidades a serem desenvolvidas, né? E que as pessoas se expõem ali. Mas assim, a maioria das pessoas, elas vêm muito mais preocupadas com aquela imagem que está sendo criada. Claro que tem que ter uma certa imagem agradável, mas quando a imagem ela se torna mais importante do que o conteúdo, isso é negativo, certo? Então, a transformação que vem, né? A necessária, o ser humano ele tem que estar sempre capacitado para se transformar, porque a transformação é um fato inegável, né? Para aquilo que nós devemos alcançar, nos empoderar para o quê? Para construir para o mundo. A transformação, elas são os momentos que nós passamos para quê? Para ficarmos mais fortes, mais maduros. Então, essa transformação, que ela venha com aceitação e com humildade, não com revolta, como se fosse uma tragédia, não. Então, a pureza do ser humano, a sua consciência como participante da comunidade humana, é o grande teste que nós vamos sempre estar sendo submetidos para estarmos à altura disso. Então, quando a pessoa ela começa a não se perceber que ela perdeu essa pureza, ela perdeu a noção de que ela está no mundo para contribuir, vai passar por provas para recuperar isso, certo? O que nós temos que abandonar nesse caso? Os vícios de comportamento, os desequilíbrios, né, das paixões mundanas, né, para sermos mais ponderados. Não evitar as nossas sombras, não se trata aqui de um ser humano perfeito, mas olhar para elas sim,
mas olhar assim como potenciais de mudança que estão mal trabalhados ali. Então, o que eles precisam? De luz, serem curados, transmutados para algo melhor. Então, o conhecimento na era de Aquário, ele vai ser um conhecimento livre de certezas, de paradigmas, mas cheio de buscas. Aquário é o que coloca o fogo sagrado à disposição dos humanos que desejam se preparar para conhecer esse fogo. Como é essa preparação? Buscar o quê? O aprofundamento espiritual, filosófico, sem julgamentos, fora das dualidades, mas de uma maneira reflexiva e justa. Então, chegar nesse ponto é um caminho profundo de quebra de paradigmas, de cura da ignorância. Vamos pensar na ignorância como uma doença a ser erradicada, certo? Então, ser responsável na era de Aquário é o quê? É ter propósito. Propósito com força, com garra, com determinação, com entrega. Para assumir esse mundo requer maturidade, gente. Então, e utilização positiva da força. Porque força, a gente tem que compreender que é uma coisa que tem que estar sempre do lado de dentro. Nunca do lado de fora, se impondo aos outros. Então, para isso, é preciso vencer, né? Porque, assim, são vícios de comportamento que muitas pessoas adquirem quando elas assumem os empoderamentos na sua vida, posições de poder, desde as pequenas até as grandes, né? Que é o despotismo, a rigidez, o comando com brutalidade, certo? O poder na era de Aquário, o poder verdadeiro, né? Ele vai estar nas mãos dos curadores. Se você pode receber uma bronca de alguém, vai ser do seu médico, do seu terapeuta, daquele que está trabalhando em pró verdadeiramente da sua melhora, certo? Então, aqueles que vêm com o propósito de algo maior do que si mesmos. Então, veremos os ideais se realizarem com grandeza. Essa é a parte mais linda de Aquário, porque Aquário, ele é a constelação que traz o gregário. Vamos lembrar do seu mito Prometeu, que foi aquele que abandonou o Olimpo, abandonou tudo para viver entre os homens, por amor aos homens, mesmo sendo diferente de todos. Então, Prometeu, a energia aquariana, ela é gregária, ela é coletiva, ela é altruísta. Então, no campo da realização, nós vamos ver isso com muita grandeza, com muito entusiasmo, e o importante, sem hierarquias de classe, de seja o que for, né? Então, os valores da era de Aquário são totalmente socializados. Então, isso não tem nada a ver com regime político, tá? Então, se é capitalismo, se é comunismo, se é... Então, assim, os valores da era de Aquário, eles são para todos, porque de verdade, gente, o mundo é para todos. Então, precisamos retirar a visão de que é preciso de grandes chefes para que o mundo seja possível. Não é verdade, né? Enfim, e no plano espiritual? O plano espiritual, ele vai assumir um papel muito importante, porque essa é uma era de grandes descobertas, de desvelamento das dimensões, que nós veremos cada vez mais se manifestar. Então, aquilo que nós vamos descobrir de mais impressionante na era de Aquário é a relação com o mundo espiritual, que vai ficar muito claro. Então, mostrando que o mistério, ele não está no além. Sabe aonde existe o grande mistério? Dentro de nós mesmos, nós, seres, né, que somos feitos uma espécie humana estelar. Então, cada um de nós compõe uma energia como se fosse um milagre dentro de nós. Então, qual que é o nosso compromisso, a nossa obrigação? Trazer essa luz que está lá dentro, para que ela brilhe no mundo. Então, essa é a tão comentada Era de Aquário. E para terminar, eu gostaria de convidar vocês para conhecer o meu novo livro, o livro das afirmações, que está aparecendo aqui do lado. Esse livro, ele é um compilado de métodos de trabalho que eu uso há muitos anos, com afirmações que ativam
os 5 elementos da natureza. Então, para quem quiser adquirir, tem aqui o site da editora, ou quem quiser como dedicatória, pode pedir para mim, me manda um e-mail, uma mensagem privada, que eu mesma envio, claro, com o seu endereço, tá bom? Então, abraços estelares, obrigado a todos, e vamos aí, que bem diga, que venha logo essa era de Aquário tão iluminada. O que nós estamos precisando muito é de um mundo com mais clareza na mente, nas decisões, e que seja justo e bondoso para todos. Muito obrigada, até o próximo vídeo.